Bom, galera, hoje eu tô aqui para começar o nosso papo de MOB com a doutora Rosana Toqueto. E eu acho que o telefone tá torto, mas ela tá tudo certo, gente. Não tá, eu tô enxergando aqui. Vai funcionar. Vai funcionar, você vai entender. Hoje eu tô aqui com a doutora Rosana Toqueto, que gentilmente aceitou o convite de compartilhar o conhecimento dela com a gente aqui. E a gente vai falar sobre algo assim, o tema, o que não pode faltar num contrato. A conta da comissão da imobiliária. Com certeza. Essa caixa não pode faltar, Pode, entendeu? não pode. Bom, além da sua conta corretor, que tem que constar no contrato, né? Os dados da empresa que você está trabalhando, a sua conta se você é um corretor autônomo, né? E reconhecendo as partes ali, além da conta da imobiliária. Doutora Rosana, se apresenta para a galera aí, pra gente, e fale um pouquinho do teu trabalho. Então, sou Rosana Toqueto, trabalho aqui, nós temos um escritório chamado Toqueto Advogados e dentro da especialização do escritório trabalhamos também com a questão então de direito imobiliário. Bom, o que não pode faltar no contrato? Por óbvio, pessoal, que a Miriane, melhor do que ninguém, já falou do que efetivamente é importante. Falar das partes, identificar o objeto, falar da comissão de corretagem, sim, precisamos de tudo isso. Mas o que eu digo que não pode faltar são aquelas coisas que nós temos que imaginar o que poderia dar problema, dentro deste sentido, sabe? Então, eu já vivenciei aqui no escritório alguns casos que então eu vou compartilhar com vocês e a Miriane vai bater esse papo comigo então. Então, vejam assim, ó, o que eu tenho vivenciado então nas minhas lidas, né? Eu vejo que o grande problema que acontece é uma falta de entendimento, talvez na fase pré-contratual. Então percebam que eu estou vendendo um bem, e se nesse bem vai ficar determinado material, vamos que ele seja mobiliado, a descrição desse material tem que estar bem feita. Eu tive um caso de uma cliente aqui que teve problema, porque quando ela foi ver o bem que ela estava comprando, o imóvel, né? Existia uma telha que era uma telha translúcida, e então o imóvel estava bem claro. E aí essa telha estava quebrada. O proprietário do imóvel, no caso o vendedor, trocou a telha e não colocou translúcida. Percebam que esse motivo estava dando para ela ensejo a cancelar a venda, porque ela achou que a casa, o imóvel estava muito escuro. Então percebam que são pequenos detalhes. Então esses detalhes são importantes serem trabalhados. O que eu penso ou o que eu sugeriria? Termos como um aditivo, um adendo ao contrato, uma lista, um relatório do que fica, como são as coisas, é com essa claridade, é com esse tipo de material. Eu tive uma situação, inclusive, de um ralo entupido. Eu gostei dessa ideia que você falou do adendo, porque às vezes tu tá ali no corpo do contrato falando sobre a negociação. E aí o adendo dos móveis que fica, do tipo do... E agora tem que falar do ralo? Do ralo. Peraí, amiga. Até o ralo. Percebam que então aí a compradora foi ao bem, foi ao imóvel lá, até para tomar posse já tinham dado entrada, tudo, estava encaminhada a documentação junto à caixa. E ela chegou lá e aí estava totalmente alagado o local porque o ralo transbordou. E aí ela dizia, não, ninguém me falou que o ralo estava entupido. Resumindo. Não entra, doutora, no vício oculto? Seria o vício oculto. Porque eu tive um caso, tá? E eu, de verdade, não sabia o que fazer, isso nessa caminhada de 12 anos, que o comprador comprou, foi morar no imóvel e estourou a fossa. Gente, o comprador me ligava brabo, uma brabeza comigo. Tu não me falou da... Gente, eu não experimentei o banheiro do imóvel. O engenheiro foi lá, também não experimentou o banheiro do imóvel. E disse que estourou e deu ele para toda a casa. Foi exatamente o caso. E aí o que aconteceu? Esse piso laminado veio todo para cima, então vocês imaginam o problema, né? Então realmente são os vícios ocultos. Então é importante, eu acho, ir com o comprador, né, no local, no imóvel e ver cada detalhe, né? Mas essa questão é difícil de ver. É bem difícil. É algo que eu não estou enxergando. Assim, eu vou dizer... Eu tô falando como corretor para tentar ver como conduzir a situação. Isso. Eu vou dizer pro comprador, puxa a descarga para ver se tá funcionando. O puxar a descarga eu acho assim que deveria, tá? Sério? Puxar a descarga, abrir a torneira da pia, ligar o chuveiro, tá? Eu acho importante, inclusive para locação. É importante fazer isso. Agora, no que se refere à questão do vício oculto, o que eu penso? Nós temos que saber lidar com as pessoas. E isso eu acho que o corretor
ele tem que trabalhar bem essa situação. Porque tu pode perder, às vezes, uma negociação em razão de uma situação dessas. Tu veja o descontentamento do teu comprador, estourou a fossa ou coisas do tipo, né? Para tentar colocar para ele que aquilo não houve intenção, nem por parte do corretor, tampouco por parte do vendedor. Vamos dizer que o vendedor poderia até saber que existia um problema, mas que estava talvez solucionado, né? Então, o que não pode faltar no contrato, então aqui para a gente poder resumir essa parte, é nós termos delimitado num aditivo, né, numa folhinha padrão, pronto, aditivo ali, fazendo uma vistoria bem tranquila do imóvel, olhando tudo. E aí o comprador assinar, que ele viu, tu entendeu? Então ele olhou, ele viu que tem descascado na pintura, que tem uma parte da pia que está levantada, sabe? Esse tipo de detalhezinho eu acho super importante. Porque aconselha na hora da compra. Na hora da compra mesmo, que a gente vê essa vistoria muito para locação. Para locação, mas se tu fizer isso na hora da compra, tu evita uma série de problemas. Porque aí a pessoa não vai poder dizer depois do comprador, dizer, poxa, isso eu não vi, eu não quero, eu não comprei dessa maneira. Então, vai lá com ele e olha tudo direitinho, certo? Como você falou também sobre entender de pessoas. Eu passei por isso, né? Passei também por um momento que a gente vendeu um apartamento popular, usado, e na hora que a compradora foi tomar posse do imóvel, ela falou, tem um azulejo caindo e coisa e tal. No nosso contrato, vai descrito que a pessoa que está comprando um imóvel usado, ela está de acordo em recebê-lo no estado que se encontra e que ela vistoriou o imóvel, né? Mas agora essa descrição, esse aditivo, principalmente em imóveis usados que tem, existem imóveis e imóveis, né? E existem imóveis usados que eles estão valendo a pena pelo preço, mas não pelo estado. Justo. Né? E aí cabe muito bem, a gente vai passar a fazer essa certa... Estou ciente que está assim. Então faça uma listinha, porque essa situação que é posta nos contratos, que tu disseste que na imobiliária vocês fazem isso, é um contrato padrão, você já tem ele pré-pronto. O cliente vai poder vir e dizer assim, isso estava ali, eu nem vi, tu entendeu? Eu assinei porque o contrato vem pronto de vocês. Então, o quanto mais claro vocês puderem deixar as coisas, melhor, sabe? A importância entra aí também, que eu vi por experiência própria, é que às vezes a gente manda sempre o contrato na frente para o comprador e vendedor ler. Mas fazer a leitura em voz alta, juntos na mesa. Porque também é comum, eu já vi corretores, tá? Aí chega o comprador, não, eu já li, assina. Aí o outro, eu já li e assina. Essa pressa dá problema. Quando o corretor assume o papel dele, né, de ler em voz alta, você entendeu isso aqui que você está fazendo isso, por que que eu estou falando isso e pontuando, que vem junto com o que você está nos passando de experiência própria, porque depois realmente o cliente diz, eu li, mas não vi. Ou contratos, por exemplo, que você vai... E depois a gente vai entrar sobre reconhecer firma, que o proprietário não mora na cidade, ele vai reconhecer firma lá na cidade dele e vai mandar de volta para nós. Mas é importante no corpo do e-mail, que a gente está mandando esse contrato, mandar, você, por favor, preste atenção na cláusula, entendeu bem ela, isso, porque nós também já tivemos problemas de estar declarado no contrato e nós mandarmos pro proprietário assinar fora daqui, né? E aí, na hora do segmento não, mas eu não vi que era assim. Então, a questão dos prazos também é bem importante. A entrega das chaves, né, pessoal, é uma questão, então, de extrema importância também. Quando é que vai ser entregue a chave, ter esses prazos bem definidos, né? E esses prazos de entrega das chaves aí, a gente já viu também muito essa questão de deixar claro, principalmente cliente proprietário que vai receber através de financiamento. Esse é o problema que eu ia citar para ti. A gente nota isso, doutora, que às vezes o corretor não deixa isso bem claro. Eu falo que eu treino corretores lá na Casa Rosa também, e a gente observa isso, né? Deixar muito claro que às vezes a assinatura no banco não é sinônimo de dinheiro no bolso. E aí eles deixam, às vezes, para entregar o imóvel, tá descrito no contrato, em algum, no nosso tá, no pagamento da guia de TBI. Mas mesmo sendo no pagamento da guia de TBI e nos registro de imóveis, enfim, ali também, mesmo assim o proprietário ele vai receber um tempo depois aí. E aí surgiu já essa indagação na caminhada, mas eu estou entregando a chave e nem recebi o dinheiro ainda.
E tem casos também, Miriam, eu tive um caso em que houve o pagamento então parcial no financiamento na Caixa, mas tinha uma dação em pagamento de um veículo na entrada. A entrada era uma dação em pagamento, então ele tinha um veículo usado. Então percebam o quanto pode ter transtorno aqui. Então, a compradora repassou o veículo para o vendedor, né? Sim. Não tinha ainda nem recebido a chave do bem. O veículo pode ter problemas e efetivamente teve. Então, Sim. assim, é toda uma situação que a gente precisa... Olha, eu saindo para pegar água, gente. ter bem trabalhado, sabe? Porque do contrário, são pontos de estresse, né? Pontos de estresse. É aqui que a gente vai ter. E então, o financiamento é uma situação bem típica. Eu acho que até encerrar, pagar ITBI e todo mundo pegar, vocês ainda ficam Sim. tensos, né? Sim. Eu tive um caso de um comprador que nos deixou muito tensa mesmo. Que esse comprador, a gente olhou folha, olhou a entrada de fundo de garantia, ele queria muito ter a posse do imóvel antes da assinatura, mas ele aprovou muito rápido e nós assinamos o contrato e demos, e a gente deu meu Deus, não demos ou deu a posse para ele, enfim. Ai, às vezes eu me confundo, gente. Sim, tranquilo. Estamos aprendendo. E aí, o que aconteceu? Ele entrou e na guia de TBI ela dá para parcelar, né? Dá pra parcelar. E ela tem um tempo para pagar, né? Quando ele entrou no imóvel, como ele não havia pago ainda a guia de TBI, ele demorou para pagar. Como ele viu que tinha tempo, ele levou uns 2, 3 meses para pagar. Entendi. Sabe o que aconteceu? O proprietário não recebeu. Quem insistiu para deixar o comprador entrar, para nós não perder o negócio para dentro do imóvel? Foram vocês. Fomos nós. Fui eu como corretora. Tá. E aí, gente, onde é que tu enfia a cara nessa hora, né? E graças a Deus, uns 2, 3 meses depois ele pagou igual, mas isso gerou um ponto de estresse, um transtorno. Que são detalhes que às vezes você tá enxergando, tá tão emocionado para vender, tá tão... E realmente quem vive de comissão tem momentos de desespero para vender, não é? Imagina, tá precisando do valor e teve um trabalho, né, ali. Isso, tem momentos que é muito importante, eu digo sempre, ter alguém alguém próximo a você como corretor, seu gerente, o dono da imobiliária, se você trabalha sozinho, alguém próximo de você de confiança para lhe ajudar a olhar, porque o corretor que está envolvido na venda, um advogado, né? Porque o corretor, ele tá na boa das intenções. Claro. Existe muito profissional muito bom aí, ele tá na boa das intenções. Mas às vezes só que ele tá emocionado. Ele também está emocionado com a venda. Ele tem interesse envolvido ali. Ele tem interesse envolvido ali. Então, alguém que olhe essas possibilidades do que pode dar errado friamente... Então, em resumo, o que eu diria, né, Miriam? Seria, então, clareza, precisa ter clareza. Então, o que não pode faltar num contrato é clareza. Mas o contrato que eu digo, pessoal, ele vai até além do próprio contrato escrito. Percebam que vocês estão numa relação contratual com o cliente de vocês. Então, termos clareza, sabermos gerenciar estresse, né? E mais do que tudo é lidar com pessoas. Vocês precisam ser, né, como profissionais, vocês precisam estar cada vez mais aptos a lidar com pessoas. Vocês não vão perder uma negociação, vocês não vão perder uma venda, porque por vezes tu trabalha e chega lá e diz, poxa, deu para trás, né? Não vai perder. Não. E ainda assim vai ganhar cliente pro resto da vida. Então entendo que é dentro disso que vocês devem trabalhar e que a relação então do corretor com o seu cliente, ela começa lá na fase pré-contratual, né? E vai muito além até do próprio pós-venda. Então, em resumo, o que eu diria, né, Miriam? Seria então clareza, precisa ter clareza. Então, o que não pode faltar num contrato é clareza. Mas o contrato que eu digo, pessoal, ele vai até além do próprio contrato escrito. Percebam que vocês estão numa relação contratual com o cliente de vocês. Então, termos clareza, sabermos gerenciar estresse, né? E mais do que tudo é lidar com pessoas. Vocês precisam ser, né, como profissionais, vocês precisam estar cada vez mais aptos a lidar com pessoas. Vocês não vão perder uma negociação. Vocês não vão perder uma venda, porque por vezes tu trabalha e chega lá e diz, poxa, deu para trás, né? Não vai perder. Não. E ainda assim vai ganhar cliente pro resto da vida. Então entendo que é dentro disso que vocês devem trabalhar e que a relação então do corretor com o seu cliente, ela começa lá na fase pré-contratual, né? E vai muito além até do próprio pós-venda, do tipo de você seguir atendendo ele para outros imóveis, inclusive, para poder indicar para outras pessoas. Doutora, e qual a importância das testemunhas? Aonde entra testemunha? Sim. Se elas são sempre necessárias?
Quem pode ser testemunha de um contrato? De um contrato, Na verdade, a questão das testemunhas aqui, ela bate até com a questão do reconhecimento de firma, então, tá? Mas, enfim, no mundo jurídico, a testemunha, ela serve para dar uma validade de ser um título executivo extrajudicial, um nome pomposo. Mas, enfim, é para dar para aquele documento ali, dizer assim, ó, se você não cumprir, eu vou poder ir para o judiciário e dizer cumpre. É isso. Tá, entendeu? Então, se eu tenho um contrato com 2 testemunhas, eu estou fazendo esse título ser exigível. Quer dizer, eu vou poder buscar, dizer, olha, tu vai ter que cumprir, tá certo? Então, essa é a importância da testemunha. Quem pode ser testemunha? A princípio, todo brasileiro e a pessoa que está ali, a princípio, presente naquele momento, presenciando aquela negociação, tá? Isso é uma coisa que você falou muito importante, que às vezes o corretor, colega, vem aqui, assina para mim como testemunha. É o usual. E aí, o que acontece? Eu acho muito importante que seja realmente testemunha, alguém conhecido das partes, né? Seria o mais interessante. Vai fechar a negociação, diz, traz 2 pessoas juntas que vão ser as testemunhas, tá? Isso. E a questão das testemunhas também, ela supre o reconhecimento da assinatura se estamos no mesmo local. Não é que supre, mas vamos tentar entender, pessoal. Se você está presente, por que se reconhece firma? Se reconhece firma para dizer que existe autenticidade naquela assinatura, que sou eu que estou assinando. Então, se você está na minha frente e assinou o contrato, não precisa reconhecer firma, porque eu não vou poder alegar que é falsa. Sim, você me viu assinando. Eu vi tu assinando, então não preciso reconhecer firma. Então, via de regra no meu escritório, eu digo para as pessoas que o reconhecimento de firma para pessoas ausentes, que não estão presentes no momento. Então, não há esta necessidade. Mas eu vejo por parte das pessoas uma preocupação muito grande de reconhecer firma, né? Às vezes ali, não, mas vamos lá reconhecer firma para dar validade ao negócio. Não precisa, tá? A validade ao negócio, então, é com a própria assinatura da pessoa. E se tu colocar 2 testemunhas, então tá perfeito. O título é exigível. Não há necessidade do reconhecimento de firma, tá? E aí, agora entra outra questão, doutora. O arrependimento das partes. Como, né, a gente coloca multa no contrato. Teve um caso no nosso contrato, nós mudamos que quem paga a comissão para o corretor aqui na região, a prática é o proprietário, né? Que o proprietário me contratou para anunciar o imóvel dele, daí eu fui lá, negociei e dentro do valor tá inclusa a minha comissão. Porém, a gente pratica às vezes o que chega a financiar 100% o imóvel, entende? Entendi. A gente às vezes pratica. Ou a entrada em fundo de garantia. Então o fundo de garantia é grande, ele vai cobrir toda a entrada, às vezes não precisa de um sinal, ou o sinal é muito baixo agora. Entendi. Só para amarrar as partes ali. Mas às vezes quem desistiu da negociação é o comprador. Existe uma lei que nos protege, a gente fez o nosso trabalho, então a gente tem direito de receber, mesmo após a desistência. Mas nós colocamos que quem desiste é quem paga a comissão da imobiliária. Porque às vezes é o comprador que desiste, né? O vendedor no acordo que nos contratou, mas ali na negociação é o comprador que desiste. Nós colocamos isso que tem uma cláusula no nosso contrato que quem, caso haja desistência, além da multa, isso, advocatícia, enfim, caso haja desistência, quem desistiu, a parte que desistir, paga a comissão do corretor. Na verdade, com relação à comissão de corretagem, essa coisa vem há algum tempo já meio que pipocando, vocês devem já ter passado por isso, que se dizia, né? Efetivamente só vai receber a comissão de corretagem quando se efetivar a compra e der tudo certo, né? Não é bem assim, né? Na verdade, hoje o judiciário vem entendendo que o trabalho do corretor, ele sim é uma obrigação de resultado. O resultado seria o quê? Vocês fazem a mediação, vocês fazem o encontro das pessoas. Encontraram as pessoas, chegaram ao resultado que seria: vamos comprar, estou contente com esse bem, né? Fizeram um contrato, é devida à comissão de corretagem. Bom, deixou de sair, deixou de se concretizar a negociação, porque uma das partes se arrependeu, vai ser devida à comissão de corretagem. Entendo que colocar essa cláusula dizendo que quem deu causa, né, no caso, então, se arrependeu pagar, acho perfeito. Olhei hoje, antes de conversar com você, o STJ aceita que o comprador pague ou o vendedor, sabe? Então a situação é bem essa, tem que, se ele se arrependeu e a princípio mero arrependimento, não tem como, tem que pagar. Agora nós temos situações que não é arrependimento, é uma causa gerada pelo próprio sistema.
tá? Às vezes tem uma situação de caixa econômica, Sim. de financiamento, né? Aí nesses casos, pessoal, é difícil que vocês ganhem a correção, a comissão de corretagem, né? Vocês podem até tentar buscar, mas a tendência de não ganhar é bastante grande. Em que pese vocês tenham feito o trabalho de vocês. O que na verdade se questiona aqui é o fato que deu causa a vocês não receberem a corretagem ou a negociação não sair é externo. Né? É externo. Às vezes, sei lá, vai verificar e entrou no meio nesse ínterim, quando vocês estavam negociando, uma averbação de uma situação que o imóvel não pode ser vendido, tu entendeu? Uma situação de uma penhora, uma hipoteca, alguma coisa assim. Então isso pode acontecer, aí não vai ser devido. Mas no mais eu entendo que vocês estão bastante garantidos, né? E o arrependimento por si só não vai poder tirar de vocês a comissão de corretagem, né? Agora, o mero também só apresentar as partes ou indicar, dizer, eu tenho um cliente que quer comprar e eu tenho outro que quer vender, e não efetivamente trabalhar em cima daquilo, tem entendimentos que não é só aproximar, né? É fazer a negociação como todo. E eu sei que hoje a gente está falando de contratos, mas até chegar no contrato existe toda uma aproximação das partes pré-contrato. E como o corretor pode se defender, por exemplo, ele levou na casa o comprador, apresentou comprador e vendedor, que casualmente eles compraram direto. Só que nós temos aí o WhatsApp, tem toda a questão que a gente apresentou. Existe uma forma de nós defender o nosso trabalho dessa forma? Entendo que sim. Porque, na verdade, o que existe é uma situação que vem, às vezes, da condição humana, tá? As pessoas querem tirar vantagem, né? E aí, então, chega num determinado momento, houve uma apresentação do corretor e ele diz assim, poxa, mas se eu comprar direto eu pago 6% a menos. Isso não deveria existir, mas nós temos também que trabalhar com a realidade. Existe, tá? O entendimento aqui é que sim, vocês devem buscar a comissão de corretagem de vocês. A doutora ajuda a classe aí, caso com certeza, algum dos colegas tiver passado por isso e montaria a peça? Sim, montamos, fazemos no judiciário sem problema. Porque, na verdade, o que ocorreu aqui é, vocês fizeram a aproximação das partes, vocês, na verdade, não chegaram a concluir a negociação, porque a parte, de maneira, tipo assim, não tão moral e ética, acabou fazendo o que não deveria fazer. Você entende? Agora sim, ele não comprou daquela pessoa, comprou de uma outra pessoa, é uma outra situação. Sim. Estou falando de comprar exatamente de quem vocês apresentaram. Sim, tá? Direto do proprietário. Isso não tem como, vai ter que pagar, tá? Vai ter que pagar. Aí, galera, rendendo papo Temos aqui. saída. E quais que são os outras dicas, doutora, que você nos daria para ficar com mais atenção nos contratos? Que dica você daria para os colegas aí? Certo. Eu, com relação à dica, pessoal, eu ainda vou bater mais. Eu sinceramente entendo, tá? Que tudo gira em torno dessa situação da clareza, sabe? Então, onde vocês estiverem negociando e ver que não está bem claro, bate ali, volta a ver, sabe? Com o cliente, com o comprador ou até com o vendedor. Sentiu que tem um ponto de estresse, chama todo mundo, ou então pega um deles, pega em separado, porque por vezes junto é um ponto de estresse maior, chama em separado, conversa, explica, mostra para esse teu cliente, quer vendedor, quer comprador, que você é uma pessoa confiável, que você faz um trabalho sério, tá? Porque nós profissionais liberais, vocês corretores, nós advogados também, por vezes temos uma imagem que ela fica deturpada por alguns colegas que não são tão sérios, né? Mas a grande maioria nós somos pessoas do bem, fazemos nosso trabalho e queremos viver em sociedade como todo mundo. Então mostrar isso, fazer a coisa certa é muito importante. Nós cometemos erros, sim, né? Somos pessoas humanas, cometemos erros. Então, tentar trabalhar em cima do nosso erro, corrigir diante do cliente, assumir que efetivamente aconteceu um pequeno detalhe ali, mas que tu vai, então, corrigi-lo, compensá-lo, né? Eu acho que essa é a grande situação. No mais, pessoal, o contrato em si, a gente quase consegue achar os contratos na internet, né? Então, assim, claro, tem que adequar e fazer determinadas situações ali de acordo com a realidade do teu cliente. Mas eu acho que o mais importante é o teu relacionamento, né? A tua cautela e o teu cuidado com o teu cliente. Se você for trabalhar assim, você vai ter cliente para a vida inteira. Você vai vender para o vô, para o pai, para a mãe, para os amigos. Assim. E aí eu vou fazer aqui um elogio a Miriane aqui, porque eu acho que esse é o trabalho que ela faz. Eu não conheço tanto o trabalho dela, mas conheço o que é externado. E eu acho assim muito interessante, né, o fato de que
ela vende, né? As pessoas não compram, né? Ela vende, eles compram o que ela está vendendo, ela se expõe, ela vai, ela está dando a cara para bater, né? E está realmente criando, assim, uma situação interessante, que é uma situação ganha-ganha, né? Que eu acho que o mercado é este aí. Te dá os parabéns publicamente. Muito obrigada. E é isso que é muito legal. O corretor vive de reputação, se tu for analisar, entende? Porque corretor, advogado, a gente vira uma pessoa pública e a gente tem que gerar confiança. Confiança é a palavra. Então, para nós podermos aparecer aqui, a gente tem que estar com a cabeça erguida. Tem que poder andar em verdade, né? Então, e é muito bom. E essa hora do contrato é a hora que a gente tem que realmente cuidar muito dos detalhes. E é muito bom ter profissionais como você, né? Que, além de fazer, compartilham, nos dão dicas, né? Para nós aqui. A questão do advogado, eu vou fazer só mais uma colocação. No processo de venda também, pessoal, nós temos algumas outras coisas que decorrem daqui. Nós temos que pensar nas questões de imposto de renda também. Então, o profissional que, quando for vender, tá, vai poder dar uma posição melhorada para o seu cliente, do tipo, poder dizer para ele assim, se você for comprar por determinado valor e fizer tanto de entrada e financiar assim, o tratamento tributário vai ser tal, né? Depois, quando você for fazer a sua declaração, tem que pagar imposto de renda de ganho de capital, quem está vendendo, olha, o senhor pode, a melhor maneira seria essa, ou vamos pegar um profissional para poder nos auxiliar com relação a isso. Isso é importante, porque a pessoa vende e depois, no segundo momento, ganha a declaração de imposto de renda e ele vai dizer, a corretora não me falou nada, quando efetivamente a corretora não seria o papel dela, mas percebam que você está vendendo para o teu cliente ou proporcionando para ele um algo mais, né? Então é importante essa questão tributária ser bem trabalhada. Né? Nós vamos trazer alguém para falar sobre isso aqui, especialmente sobre informação tributária, né? Ótimo. E se você também daqui um pouco aceitar esse convite para falar só sobre isso também. Porque nós trabalhamos aqui, pessoal, a área de especialização é tributário, previdenciário e a parte imobiliária, tá? Então vamos poder falar até da aposentadoria do corretor uma outra vez. Maravilha! Então aqui, ó, a doutora vai aparecer mais vezes aqui durante a tela, né? Pelo feed do Papo de Mob. Muito obrigada. Obrigada a você. Por ter nos passado esse feedback aí, esse panorama, isso aí, de um contrato, né? Que ele vem padrão, mas são esses detalhes aí que fazem a diferença na finalização de um negócio, porque na verdade o contrato é um meio na negociação, né? A finalização de uma parte, porque pós-contrato vem todo um trabalho depois também, né? Esse contrato que a gente está fazendo aqui. E, uma outra pergunta, promitente comprador e comprador, quando é que a gente coloca? Hoje em dia é só promitente comprador, porque a gente coloca sempre, né? Pois é. Na verdade, meu Deus, em vez de terminar, eu fiz outra pergunta. Promitente comprador quer dizer, ele está prometendo comprar, entendeu? E o promitente vendedor prometendo vender, né? Porque efetivamente o processo de compra e venda vai ocorrer no momento da escritura. Então aquilo ali é o compromisso, né? É um compromisso, que é o que a gente faz na verdade. No contrato em si, o correto seria promitente. Vendedor e comprador, eles não são compradores e vendedores ainda, serão compradores e vendedores no momento da escrituração. Era detalhe, assim, formal, mas é importante saber. É importante. Muito obrigada, doutora. Obrigada. Valeu. Gente, até o próximo Papo de Mob. Até.